Julgamento ou juízo final? Dia 2 de setembro. Olha, Bolsonaro já enxerga a condenação. E aí? Quem será que Bolsonaro vai indicar para levantar aí a direita ou representar esse centrão, a direita? Quem vai estar à frente desse processo, cara? Hungria, fala comigo. É isso que nós vamos descobrir, né? Após julgamento, segundo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, né? Após julgamento, né? Entendo, e pelo que ele coloca ali no site do UOL, e nós vamos ler, ele também entende que não tem outro caminho. A princípio, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser condenado, porque se ele não fosse condenado, automaticamente abriria uma brecha para ele poder disputar a eleição, né? Porque hoje ele já se encontra inelegível, com mais essa pancada, que seria a condenação, e realmente ele sair de uma prisão domiciliar, né, e ter uma prisão de fato e de direito, automaticamente tira ele de qualquer perspectiva de eleição. Cara, o que eu acho engraçado é o seguinte: procuraram de tudo para manter o Bolsonaro preso. Aonde acharam roubo? Aonde acharam dinheiro em malas? Aonde pegaram dinheiro em cueca? Aonde pegaram corrupção na Petrobras ou em qualquer outra empresa brasileira? Aonde foi que encontraram qualquer falha nesse sentido do Bolsonaro? Eu não consigo entender. Ou seja, dinheiro que sumiu, dinheiro que foi roubado, tudo de ruim que aconteceu no Brasil, que fez com que várias pessoas morressem por falta de atendimento médico, porque não tinha dinheiro para colocar remédio em hospitais. Quanto dinheiro foi para fora do país para fazer metrô, portos, petroquímica que foi cedida a algum país? Tudo isso trouxe muita coisa ruim para o país. E quem estava à frente de tudo isso está solto. Está solto. Bolsonaro, que tem lá, né, a forma de falar que eu critico, né, ele perde por isso, ele acaba às vezes falando além do limite, mas mesmo assim, cara, não encontraram nada para prender o cara. E aí buscam, né, subterfúgio, buscam fantasmas para justificar a prisão do cara. E aí? A justiça no Brasil tem que ser passada limpo. Do jeito que está, a população, a maioria da população não concorda, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, não concorda justamente com o que você acabou de falar. Então, a justiça, principalmente o STF, de forma parcial, né, fazendo um julgamento que a população entende como injusto. Você viu vários acontecimentos ao longo dos anos aí, no Brasil, e acabou em pizza, né? E com o Bolsonaro está sendo ferro e fogo. E antecipado. Mas acredito, Sá, que vai acontecer alguma coisa onde vai zerar tudo e vai ter que começar do zero, para um lado e para o outro. Cara, eu torço que isso aconteça, porque esse país precisa ser pacificado, cara. Eu tô sempre falando isso. A gente está vivendo um país muito difícil. Há, sabe, previsões que 2026, 2027 a economia vai a zero. Vai cair a frangalhos, meu irmão. A gente está perdendo um monte de países que nós comercializávamos e hoje não querem mais comercializar com o Brasil. Diziam que o Bolsonaro era um anão diplomático. Então, o que dirá do atual presidente nas discussões mundo afora? A COP30 está se demonstrando aí um fracasso. Rapaz, já falam até de deixar a seleção brasileira fora da próxima Copa do Mundo. Entraram com uma ideia de colocar a camisa do Brasil
de vermelha, meu irmão. Isso não existe. O país está indo para um caminho que eu, sinceramente, não sei se vai ter volta. A gente precisa parar isso. A gente precisa frear isso. E quando a gente fala com você, cidadão do povo, é porque a gente coloca aqui à mesa a verdade. A verdade que você precisa entender o que tem por trás do texto de várias empresas televisivas ou de imprensa maquiavélica, que durante muito tempo elegeu quem eles queriam. Eu não aceito isso, cara. Que recebem milhões e milhões do governo, então vai puxar sempre o saco do governo. Eu cresci sendo ou tentado, né, a manipulação dessas empresas. Só que Papai do Céu me deu, graças a Deus, discernimento para estudar e entender que nós precisamos passar para você a verdade que você precisa conhecer. E tem uma coisa, cara, que eu preciso aqui colocar. Eu agradeço o Bolsonaro por uma coisa. Por exemplo, nós sabíamos facilmente quem eram os 11 jogadores dos nossos times de coração e também da seleção brasileira. Mas nunca procuramos saber quem eram os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, cara, a maior parte da população conhece, sabe quem são, sabem o que eles fazem e o que é pior, repudiam. Porque nas pesquisas, o STF está indo de mal a pior. E para concluir tudo isso, eu voltaria no assunto do presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto, que deu uma declaração muito inteligente, onde ele fala: quem decidirá o apoio a determinado candidato X ou Y será o Bolsonaro, porque é ele o detentor dos votos. Eu queria que você fizesse um paralelo do que nós falamos aqui e passássemos para a nossa matéria. Eu sou totalmente contra, já falei e repito, as extremas. Sou contra a extrema esquerda e sou contra a extrema direita. Eu sou contra o fanatismo. O que eu vou falar aqui, me dirijo aqui aos nossos amigos e amigas que vão nos assistir, vão nos ouvir, é o seguinte: tanto o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinham que entrar no regime do SPA. Os dois tinham que colocar um esparadrapo na boca. Os dois, porque eles falam muita besteira. Muita, meu irmão. O Jair Bolsonaro já falou tanta besteira e com isso perdeu muitos votos. A verdade é essa, porque ele tem um voto cristalizado da direita, dos conservadores, daquele que busca os bons costumes, o regramento. E o atual presidente Lula também, quando abre a boca, meu irmão, chega a perder um monte de voto também. Agora a última do Lula foi que o preto e sem dente, meu irmão, né, isso tá aí, virou meme. Então eu pergunto, o presidente da República, ele tem que se policiar, ele representa o povo brasileiro, representa uma nação, nosso país, o Brasil, então tem que ter cuidado. Bolsonaro e Lula, ó, esparadrapo na boca, pelo amor de Deus. Quando for falar de economia, fala pro ministro da Economia, ministro da Fazenda. Falar de saúde, tem lá o ministro da Saúde, né? Tem o ministro da Educação, pelo amor de Deus, né? Ó, esparadrapo. Agora vamos ler aqui a matéria do UOL, que fala de política. Sim. E justamente naquilo que você tocou agora no final. O Valdemar Costa Neto é presidente nacional do PL, que é o partido da família Bolsonaro. Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento, ou seja, ele já com essa declaração, ele já prevê a condenação do Bolsonaro, porque se ele não vai poder ser candidato, ele vai ter que indicar alguém que também, né, olhando pelo lado da direita, está correto, né? Porque hoje a esquerda está nadando de braçada, né? Falando mal, falando bem, mas falam do Lula e hoje nas pesquisas lidera.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, deve indicar seu substituto para disputar a presidência em 2026, depois de ser julgado no STF, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Valdemar disse que fará o que Bolsonaro mandar, porque ele é o dono dos votos. O chefe do PL declarou que acredita que o ex-presidente decidirá depois do julgamento para quem vai transferir seu capital político. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, né, de São Paulo, que é de centro, é o favorito do Centrão para receber o aval. Tem que fazer a indicação antes do final do ano, ressaltou. Valdemar fez a ressalva de que algum ministro do STF pode pedir vista, o que atrasaria o julgamento em ao menos 90 dias. Contudo, disse crer que o julgamento terminará neste ano. Logicamente, se for pedido vista, o julgamento ele é jogado para o próximo ano. O STF marcou o início do julgamento para 2 de setembro. Lembrando a todos que nos assistem e nos ouvem que essa é a parte final do julgamento, né, do Bolsonaro e seus aliados, né, em relação ao dia 8 de janeiro, né, os atos preparatórios e etc. Então, dia 2 de setembro, vai a finalização, onde o resultado ou vai ser absolvição ou a condenação deles. Eu acredito, pelo que está tudo aí sendo demonstrado, que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado a mais de 25 anos de prisão. Isso é triste. Então é por aí. Quer dizer, se puder subir um pouquinho, sabe, por favor? Sobe um pouquinho aqui para... Então, aqui, ó. Bolsonaro está inelegível até 2030. Ele já está, independente desse processo, por abuso do poder político. A decisão foi tomada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em junho de 2023, e a inelegibilidade independe do julgamento pela trama golpista no STF, que é o que nós estamos falando agora. O ex-presidente foi condenado por uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022, no ano da eleição. Nela, ele atacou sem provas a credibilidade do sistema eleitoral. Agora vamos lá, Tarcísio na mira, é importante. PL... Eu queria só voltar aqui um pouquinho. Cara, quando você fala da situação eleitoral, o que aconteceu lá em 2022, né, com relação à reunião dos embaixadores, cara, isso tem um ponto de interrogação muito grande, porque quem garante que aquilo ali foi um crime? O STF diz que foi. Então, mas é justamente isso, quem manda no Brasil hoje. E aí, você pensa, meu irmão, então o cara não pode se reunir com ninguém? Outra coisa... quer dizer que ninguém pode questionar aquelas maquininhas? A gente não pode nem falar o nome, a gente não pode falar o nome. A gente não pode falar o nome. Então tem que ter cuidado. Cara, o Brasil hoje está passando por uma censura incrível. Que democracia é essa? Que democracia é essa? Mas tudo bem, vamos lá. Tarcísio na mira. PL quer filiar Tarcísio para disputar o Planalto, ou seja, tirar o Tarcísio do Republicanos e colocá-lo no PL. Isso pode trazer também um grande problema, porque muitos, né, ligados ao Bolsonaro não acreditam na fidelidade do Tarcísio. O Tarcísio já foi forte no governo da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Exatamente. Valdemar afirmou que o governador de São Paulo deve se filiar à sigla caso decida concorrer à presidência no próximo ano. A declaração fez o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, assumir pela primeira vez publicamente a possível candidatura do chefe do Executivo Paulista ao Planalto. Centrão quer integrar a chapa do PL para a presidência. A Federação P-União Brasil e PP apoia Tarcísio para disputar a presidência e costura o nome do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, para ser o vice-presidente. Mas aí eu também vou fazer uma nova ressalva. O Ciro Nogueira, ele é um cara muito, mas muito, assim, ensaboado, né? Ensaboado. Ele conhece tudo de política. E eu diria para você que ele vence fácil qualquer lugar que colocar ele. Ele articulou agora o União Brasil, junto ao PP, né, com a chamada União Progressista. Com Rueda. Ele foi lá nos Estados Unidos, buscou o Eduardo Bolsonaro, conversou, estão articulando várias situações e agora no final ele está sendo
colocado como possível vice. Significa o quanto que ele é inteligente. Mas o meu receio é que essa chapa seja a chapa que representa o grande sistema. Essa é a minha preocupação. Até porque, vamos recordar que ele não assinou, né, pro impeachment do Alexandre de Moraes, ele não assinou. Ele falou que assinaria se chegasse lá, faltando uma assinatura, ele assinaria. Então ele não assinou. Então, exatamente. Então, ressalva. daí dá para você entender que esse tabuleiro de xadrez da política, você precisa estar muito atento. As pessoas dizem uma coisa e nem sempre são aquilo que falam. Então, vamos continuar, Aldinho? Vamos. Centrão diz que o país precisa de alguém equilibrado e Tarcísio seria o nome adequado. Lideranças do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa. Tarcísio, no entanto, só deve oficializar a candidatura se tiver o apoio do Bolsonaro. Todo mundo quer o apoio do Bolsonaro, cara. No Senado, é Bolsonaro que manda. Presidente do PL o visitará na prisão domiciliar nesta quinta para delinear o xadrez político de 2026. Ele disse que tem muitos problemas nos estados e citou Sergipe e Pernambuco como exemplos que precisam ser discutidos com o ex-presidente. Para o Senado, eu tenho problema em alguns estados. Para governador, não. O Senado é ele, Bolsonaro, que manda. Até no suplente. Ele adora mexer nisso. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né, fez a afirmação. Então, mas aí tem um problema com a justiça, né? Vamos lá. Bolsonaro quer lançar filhos e ex-primeira-dama Michele, ou seja, do PL, para o Senado. Sem possibilidade de lançar seus familiares à presidência da República por falta de apoio do Centrão, ele está planejando o futuro da família no Senado, a partir de 2027. Então, cara, existem algumas coisas que me faz crer que a Faria Lima está por trás de tudo isso, cara. O meu receio é que a gente volte ao teatro das tesouras. Aqui eu não estou colocando que Bolsonaro é santo, que Bolsonaro é o melhor, que Bolsonaro é isso ou aquilo. Eu tenho o prazer de falar que Bolsonaro despertou a população para uma ambientação política e que deu às pessoas o entendimento de que é possível fazer algo diferente pelo país. E aí, para a gente concluir a matéria, vamos lá. Ó, o ex-presidente busca um estado para lançar Carlos Bolsonaro após resistência de aliados em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, que é um ótimo governador também, negou que tenha acordo para lançar o vereador do Rio ao Senado em 26. Nesse cenário, Carlos poderia disputar por São Paulo, caso seu irmão Eduardo Bolsonaro não retorne dos Estados Unidos. Vai ser difícil, você sabe disso. Roraima ou qualquer estado do Centro-Oeste, segundo Valdemar. Flávio Bolsonaro deve disputar novamente pelo Rio de Janeiro. Lembrando que nós já fizemos um programa aqui explicando que ainda há uma dúvida, né? O Rio de Janeiro, de certa forma, não tem ninguém para disputar com o prefeito Eduardo Paes. E aí começam a vislumbrar a ideia de colocar o Flávio nessa disputa. Então ele abdicaria da cadeira de Senado para vir candidato ao governo do Rio de Janeiro. E para fechar, a Michele Bolsonaro é cotada para disputar o Senado pelo Distrito Federal. Ou seja, vai ficar lá ela junto com a Damares, né? Então, cara, esse é o cenário político que a gente está discutindo. Eu queria ver com você. Resumo da história para a gente fechar o nosso programa. Eu vou até me despedir do pessoal e depois você conclui, tá legal? Olha, meu amigo, nosso programa está aqui, chegando ao fim. Aldinho ainda vai falar o fechamento do programa. Mas eu quero te pedir um carinho. Tá gostando do nosso trabalho? Inscreva-se no nosso canal. Sabe, dê o seu like. Participa com a gente. Vai lá, faça um comentário. Peça o que você gostaria que nós mostrássemos para você. O que você pedir,
a gente vai buscar e vai passar para você. E é isso. Passa para todo mundo, compartilha, faça com que nosso programa alcance uma estrada bastante longa. Eu, por aqui, me despeço. Aldinho, é com você agora. É isso aí. Lembrando aqui na matéria final, em relação ao Flávio Bolsonaro, se ele vier candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele abre uma vaga para o Senado. Sim. E, de repente, pode ser, inclusive, a solução para o seu irmão, né, o Carlos Bolsonaro, ser candidato aqui pelo Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma situação. A outra é, enquanto a direita briga, diverge quem será o indicado, né, para concorrer no ano que vem a presidente da República, o PT vai nadando de braçada. Isso. Né? Então, grande possibilidade se o Lula concorrer à reeleição, porque quando eu falo nadar de braçada, eu estou me referindo ao Lula. Porque o Lula, assim como o Bolsonaro, né, tem o nome, é o mito, né, e aquele que disputa com o mito cabeça a cabeça. Se for outro candidato... Vamos ser coerentes, né? O pessoal da direita diz que o Bolsonaro é o mito, e o pessoal da esquerda diz que o Lula é a lenda. O mito e a lenda. E aí? É isso mesmo. Então, gostando ou não, é como eu sempre digo, no Rio de Janeiro, um é Flamengo, o outro é Vasco da Gama. São Paulo, um é Palmeiras, o outro é Corinthians. E é verdade, né? Verdade. O presidente Lula é corintiano e o Jair Bolsonaro é palmeirense. Exatamente. Então vai ser assim, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Tem gente que não gosta nenhum dos dois. É São Paulo, lá no estado de São Paulo, é Fluminense, é Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós só vamos saber, no ano que vem. Pacificando o país. Tomara, né? Tomara, porque no final das contas, milionário é milionário, rico é rico, e o pobre, né? Nessa briga sempre vai ser o marisco do mar e o rochedo, né? Então, eu fico triste com isso, né? Porque à medida que a população não pode viver só de benefício social, né? Daqui a pouco ele chega lá 60, 70 anos, vai viver disso, né? Nunca tem nada, porque não consegue produzir, né? Os empresários aí buscando mão de obra externa, porque aqui não tem, né? O pessoal não quer perder lá aquela vantagem de Bolsa Família, etc., né? Vai lá, se cadastra no CadÚnico para poder receber alguma coisa, algum benefício, e acaba não querendo assinar uma carteira de trabalho, né? Se formalizar como MEI, né? Com medo de perder. Mas isso é uma matéria para a próxima, né, edição do nosso podcast. Boa. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e todas, agradeço a você, agradeço ao nosso querido Vanderlei, agradeço a todos que estão aqui com a gente também, Stil, Luan, né, que participa com a gente aqui também, agradeço a Deus, sem ele nós não estaremos aqui nessa... E quando você falou ali do julgamento final, o juízo final, né, o juízo final a gente está buscando na parte da religião, né, porque sem religião também nós não somos nada. Então, eu agradeço, peço, compartilha, comenta, né, se inscreva no nosso canal, mande perguntas, sugestões, porque a gente está aqui para poder trabalhar para você, né, levar as informações para que a população abra a mente e decida certo, se vai votar no Lula ou em quem o Lula indicar, se vai votar no Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar, isso é uma coisa particular, né? Cada um. Cada um vai chegar na urna eletrônica que vai decidir o futuro do país, o futuro das crianças, dos idosos, de todo mundo. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Opa!